Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Flamengo é tetracampeão da Copa Libertadores da América, Matheus. É isso aí, Bruno. Um jogo truncado, um jogo pegado, com cara de final. Acabou que o Danilo, que não é titular da equipe, fez o gol do título na vitória de 1-0 sobre o Palmeiras, que lutou, tentou, mas não conseguiu furar o excelente sistema defensivo do Flamengo. E o time rubro-negro se sagra campeão da Libertadores mais uma vez, o primeiro tetracampeão do Brasil na Libertadores. Danilo, inclusive, como você falou, é reserva, entrou no lugar de Léo Ortiz, que machucou no confronto contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vi isso no Twitter, não confirmei, então pode ser que a informação seja falsa, mas tinha print lá de notícia, então 70% de verdade que isso é uma afirmação verdadeira e também torna mais poético, né? Acho que o Vitor Roque, num drible, machuca o Léo Ortiz, faz o gol, e aí no final, o cara que entrou no lugar do Léo Ortiz decide a final da Libertadores da América. E, Matheus, já vou deixar aqui uma afirmação forte. Pode O jogo falar. foi horroroso. Tá? Teve, assim, 15 minutos em que o Flamengo jogou futebol e o Palmeiras não fez nada. Criou algumas oportunidades ali, Samuel Lino estava bem. E teve o lance do Pulgar, que era para ter sido expulso. É um absurdo ele não ter sido expulso. Sem bola, com o jogo parado, ele simplesmente dá uma solada na perna do Bruno Fux, de graça, sem nenhum motivo. O juiz viu o lance, deu amarelo, mas por algum motivo não entendeu que era lance para vermelho. Provavelmente o VAR falou: ó, ele solou a canela do cara. Quer vir revisar? Ele falou: não, eu vi o lance aqui e eu vi a solada. E aí ele achou que não era para ir ver no VAR. E depois daí o Pulgar conseguiu esfriar o próprio time. Um lance extremamente estúpido. Ele era para ele ter sido expulso, não foi. Mas ali acabou o jogo. Essa é a grande verdade. A partir dali, nenhuma das duas equipes conseguiu fazer nada. O Palmeiras não deu um chute a gol a partida inteira. O Flamengo acertou, de acordo com as estatísticas, 2 chutes no gol. Um foi o gol e o outro eu não me lembro. Não sei se foi a cavada que o Bruno Henrique dá, que o jogador tira dentro da pequena área. Não sei se isso considera como chute a gol. Mas assim, se fosse no Campeonato Brasileiro, ia ser um jogo extremamente chato da rodada. É, o jogo com uma pegada ali de dramaticidade muito forte. O Flamengo não querendo perder uma segunda final de Libertadores para o Palmeiras, que eles já tinham se enfrentado em 2021, a gente destacou isso no vídeo de prévia. O Palmeiras vindo num momento muito pressionado da temporada também. Essa era a única chance de título do Palmeiras na temporada. O Campeonato Brasileiro já foi, vamos falar aqui em bom português. O Palmeiras não será campeão brasileiro essa temporada. Título que o Flamengo deve confirmar no jogo contra o Ceará, voltando de Lima. Jogo no Maracanã, clima de festa ali, vai. É um cenário perfeito para conquistar o título. Mas falando em si da final, concordo que foi um jogo bem amarrado, ruim, sim, tecnicamente. Os dois times já conseguiram produzir muito mais, inclusive em jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que o jogo no Allianz Parque e o jogo no Maracanã foram melhores do que o jogo de Lima, mas eu entendo o peso que tinha essa final. Era um jogo que ninguém queria se arriscar muito. Era sempre ali a jogada mais segura possível. Teve um lance no segundo tempo lá que o Murilo quase deu uma de Andréas Pereira, que ele estava entregando a bola no pé do jogador do Flamengo, o Gustavo Gomes conseguiu bloquear e acabou não saindo gol, que veio a acontecer mais tarde. E o Flamengo ele tinha um pouco mais a bola, tentava propor um pouco mais o jogo, e o Palmeiras tentando espetar na velocidade com seus jogadores, puxar um contra-ataque com o Vitor Roque, o Alan pelo lado direito de ataque. Mas a verdade é que a defesa do Flamengo é muito bem montada. O time tomou 2 gols só no mata-mata inteiro da Libertadores. Isso mostra a força desse time, dessa defesa. E acabou que foi o diferencial. Você destacou, não cedeu um chute a gol para o Palmeiras na decisão. E acho justo que o gol do título tenha vindo de um zagueiro, mostrando que o lado mais forte dessa equipe
também apareceu na frente para resolver a final. Acho que o Flamengo mereceu o título. Dentro do jogo que não foi tecnicamente bem jogado, o Flamengo foi melhor. O Palmeiras ele teve ali muita dificuldade para tentar conseguir encaixar os contra-ataques. Eu me lembro só de uma boa jogada que o Palmeiras teve, que foi com o Alan, que ele chutou, foi bloqueado, no rebote também. E os outros lances que eu me lembro do Palmeiras, o jogo já estava 1-0. Então aí vai para a bafa, tenta conseguir o empate a qualquer custo. Mas com o jogo em igualdade, foi a única chance que eu me lembro do Palmeiras conseguir. Então o Flamengo foi superior e conquista o título de forma justa, ao meu ver. Não, com certeza. Eu apontei aqui pra mim porque no último vídeo eu falei que seria um jogo de heróis improváveis, que eu conseguia ver um gol de um defensor em bola parada. Isso eu acertei. Eu errei o placar, não acertei que teria um herói improvável. Então considera aí que eu tô 50% correto na minha análise. E assim, o jogo foi ruim, né, acho que já falei isso algumas vezes. Eu acho que é até difícil a gente apontar destaques na partida de tão baixo que foi o nível. O Varela, lateral direito, fez uma partidaça, talvez o melhor em campo, mas tirando ele, o Danilo, que fez o gol, fazia uma partida ruim até o momento. O Rossi, né, que é um goleiro que não toma gol, ele não foi exigido. Alexandre e Léo Pereira pouco fizeram. O meio de campo inteiro do Flamengo, Arrascaeta, Jorginho e Pulgar, sem criatividade nenhuma, sabe? Inclusive o Pulgar extremamente irresponsável a partida inteira. O Carrascal conseguia de vez em quando limpar um jogador ou outro, mas não fazia nada com isso. Samuel Lino foi bem nos primeiros 15 minutos, depois sumiu, junto com todo o time do Flamengo. Bruno Henrique pouco fez. E no Palmeiras todo mundo foi mal. E assim, se é difícil apontar um destaque positivo, eu acho que o principal destaque negativo dessa partida tem que ficar com o Abel Ferreira. Acho que ele foi mal em todas as decisões que ele tomou nessa partida. Primeiro time que ele mandou a campo, sabe? Ele armou um esquema com 5 atrás. Só que esse esquema de 5 atrás, ele perdeu o meio de campo inteiro, porque ele jogava com o Kelvin na direita, Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo na defesa e o Piquerez na lateral esquerda. Piquerez que de vez em quando subia para fazer um 4-4-2. E aí a gente pensa, a intenção do time é jogar no contra-ataque. Só que no meio de campo ele tinha Rafael Veiga e Andrés Pereira, que são dois. O Andrés Pereira até tem uma marcação para ser um segundo volante ali, mais armador. Mas o Veiga tá mal a temporada inteira, nunca foi um jogador assim de alta intensidade defensiva. Ofensivamente ele não estava bem. Aí o Alan voltava para fazer uma linha de 3 no meio, que era para ser a válvula de escape no contra-ataque. Então ele estava marcando lá atrás. Não é um grande defensor. Então o Palmeiras não tinha muito o que fazer, porque colocou 5 atrás para marcar forte e sair no contra-ataque. Mas a válvula de escape do contra-ataque estava lá atrás. Os outros meio-campistas não tinham como característica uma grande marcação. Então ficava lá, Flamengo com a bola, 5 caras parados dentro da área e não tinha muito o que fazer. Roubava a bola, era bicudo. O Vitor Roque conseguiu ganhar algumas, o Flaco Lopes perdeu todas, errou tudo que ele tentou o jogo inteiro. E assim, acho que a estratégia do Abel não funcionou em nenhum momento esse esquema. No segundo tempo, ele tenta algumas mudanças. Uma delas, ele coloca o Felipe Anderson no jogo, faz até uma boa jogada ali na esquerda, consegue driblar os jogadores dentro da área e levar para a linha de fundo. Aí logo em seguida ele tira o Felipe Anderson para colocar o Maurício, que entrou no finalzinho também, não encostou na bola. Assim, acho que o Palmeiras não tinha nada para apresentar na partida. Tava se defendendo, torcendo para não levar gol e bicudando a bola para frente para ver se acontecia alguma coisa. Até nas alterações, como eu falei, o Abel se enrolou, colocou um cara no segundo tempo para tirar ele 15 minutos depois. O cara, assim, jogo tenebroso do Abel Ferreira, talvez o pior dele como treinador do Palmeiras, muito por conta também do palco que era, né, uma final de Libertadores. Mas assim, eu acho que todas as decisões dele hoje foram erradas. O cara deve ter acordado e colocado o tênis errado. Colocou o pé esquerdo no direito e o direito no esquerdo. Ele não acertou nada. Concordo que o Abel foi mal. Com relação ao jogador que você destacou, o Felipe Anderson, que entrou e saiu logo pouco tempo depois,
A impressão é que ele saiu por contusão, né? Que tem um lance que o Carrascal cai em cima da perna dele, a perna ficou Sim. presa. Acho que ele deve ter sentido alguma coisa para não conseguir Mas ele continuar no continuou um jogo. pouco, né, ele sai É, meio andando, meio correndo, por isso que eu não que eu sei. acho que ele pensou: não, eu vou tentar ficar aqui por ser a final e tal, mas Ah, vai ele para o deve ter visto que sacrifício, não né. ia dar. Ele deve ter É visto porque que não não ia eu conseguir. não vi se teve imagem dele pedindo Sim. substituição. Se teve, eu retiro o que eu disse, eu só falei isso porque Uhum. eu não vi ele pedindo substituição, qualquer coisa. Ele saiu, parecia Mas meio bravo, inclusive, saindo. acho que eu vou para uma análise um pouco mais profunda aqui também, que é óbvio que o Abel Ferreira, para mim, foi mal nesse jogo. Ele não. Eu citei aqui um pouco do que o Abel Ferreira fez na final de 2021, dele ter uma sacada para o primeiro gol do Palmeiras sair, que ele ficou quase 2 meses falando nos jogadores do Palmeiras. Isso aqui vai acontecer. E a primeira bola do Palmeiras é fazer a jogada e sair o gol, que abriu o placar em 2021. Eu não consigo ver o Abel com essa percepção mais. Acho que ele tá um pouquinho mais do mesmo. A impressão que eu tenho é que ele não tá conseguindo ter outras sacadas para, nesses jogos decisivos, nesses jogos grandes, fazer o Palmeiras sobressair. A gente cansou de falar, o Palmeiras contra o G6 não vem tendo um grande desempenho. Hoje foi mais um jogo contra um adversário de G6, agora na final da Libertadores, e o Palmeiras não conseguiu sair vitorioso. Mas olhando um pouco além pro macro do caso do Palmeiras, o Palmeiras é um time que gastou muito dinheiro, isso é verdade. Mas o primeiro volante que o Palmeiras estava jogando nesses últimos jogos era o Bruno Fux, que hoje foi puxado para a defesa e jogou no meio-campo Andrés Pereira e Rafael Veiga. Os dois são meia. O Andrés é um segundo volante, mas também pode jogar com um meia mais ofensivo. O Veiga é um meia atacante, assim, ele não é nem um segundo volante, dá pra gente destacar assim. Os volantes do Palmeiras, o Aníbal e o M. Martins, estavam no banco de reservas. E a culpa não é do Abel Ferreira por eles estarem no banco de reservas. Eles não tinham que jogar esse jogo mesmo, pela fase que eles estão vivendo. O Palmeiras ele gastou uma nota no Paulinho, que foi contratado machucado. Ele jogou um jogo na temporada, que foi contra o Botafogo no Mundial, ganhou o jogo do Palmeiras e ficou o resto da temporada inteira fora. Será assim, o Paulinho é muito bom jogador, mas será que não era melhor investir esse dinheiro em outros jogadores que poderiam estar aptos para entrar em campo regularmente pelo Palmeiras nessa temporada? O Palmeiras também gastou grana no Felipe Anderson, que entrou. Achei até que ele estava bem no jogo, ele fez uma jogadaça, ele quase que saiu o gol do Palmeiras. E o mérito seria todo dele na jogada, ele limpou a defesa do Flamengo quase toda. Mas a verdade é que ele está muito aquém do que se esperava quando ele foi contratado. Ele era para ser um titular, uma estrela desse time do Palmeiras. E ele é um coadjuvante que quase mal participa dos jogos do Palmeiras. O Maurício, eu acho o Maurício bom jogador, mas ele vive muito de altos e baixos. Hoje foi um dia baixo, estava no banco de reservas, entrou no finalzinho, mas também não fez muita coisa. Então, se a gente for olhar o geral do Palmeiras, ele está devendo não só no trabalho do treinador, mas também nas peças que estão contratando, que elas não estão rendendo. Quando é uma ou outra, você fala, beleza, pode ter sido um erro ali, o jogador não se encontrou. Mas quando é tanta gente assim, eu acho que o problema já está um pouco mais acima. Mas tem aquele negócio também, né, todos esses nomes vieram com indicação, com se não indicação, pelo menos aprovação da comissão técnica. Acho Sim. que o Abel tá há 5 anos no Palmeiras, ele ganhou tudo, ele com certeza tem esse respaldo lá dentro de pelo menos Eu, se eu não tenho informação, mas eu tenho convicção de que nenhum jogador chega no Palmeiras hoje sem exa o aval do Abel Ferreira. com Ele certeza ele tem essa moral. participa dessa seleção Sim, ali. Ele pode com não certeza. indicar todo mundo, mas ele aprova ou recusa o que ele quiser. Não tenho dúvidas Exatamente. disso. E realmente, eu acho que tá baixo o trabalho dele, porque os resultados, se você for olhar, segundo colocado no Brasileiro, segundo colocado na Libertadores, eliminado nas oitavas para o Corinthians na Copa do Brasil e perdeu a final do Paulista para o Corinthians. Assim, se você for olhar friamente, são resultados bons, sabe? Você tem vários times que adorariam ser finalista de Libertadores e vice-campeonato brasileiro, considerariam isso um ano positivo. Acho que, tirando o Flamengo, talvez todo mundo consideraria, se não positivo, pelo menos
Sim, não seria negativo, de qualquer forma. A torcida ficaria triste com os resultados, mas por 90% do ano seria feliz com o que o time apresentou. A questão, acho, principal da Abel, igual já falou em outros vídeos, o trabalho da Abel no Palmeiras a gente pode separar em duas metades. Do começo até ali 2023, 2023 até agora. A segunda metade do trabalho da Abel, ela é bem abaixo no quesito técnico do que é apresentado pelo time do que foi a primeira metade. Tanto é que, igual a gente vem falando sempre, o Palmeiras tem um aproveitamento pífio contra equipes boas. G6 do Campeonato Brasileiro, o, o Palmeiras acho que tem menos de 20% esse ano de aproveitamento. Ano passado era a mesma coisa. A questão é que o time conseguia ganhar de todas as equipes que eram mais fracas do que ele. Seja por individualidade, seja porque era muito bom de bola parada, seja porque o time é muito cascudo, seja porque o Abel também fez boas escolhas, né? Ele não errou tudo em todos os jogos. Ele ainda é um bom treinador. Mas a verdade é que, sei lá, parece que precisa de dar uma oxigenada, alguma coisa lá dentro. Eles estão tentando dar uma mudança legal no elenco. O Palmeiras vem fazendo uma reformulação pesada aí, acho que nesse último ano e meio. Se você for olhar, o time titular tem vários jogadores que chegaram recentemente. Então, talvez no ano que vem essa situação pode mudar. Mas eu acho que não é momento de passar a mão na cabeça e falar: olha tudo que ele já ganhou, vamos aí, tá tudo certo. O Palmeiras investe para ganhar. Esse ano o Palmeiras não vai ganhar nada. Ano passado ganhou Paulista. o Paulista. Então vão ser 2 anos, o time que ou é o que mais investe ou é o segundo, nesses últimos 2 anos, e tem um Paulista, sabe? Então eu acho que é um momento aí de reflexão. E além disso, só para continuar, já que a gente está no assunto Abel Ferreira, outra coisa que eu não gostei que ele fez no jogo, só para comentar rápido aqui, foi a saída do Alan e a manutenção do Flaco Lopes. Eu acho que o Alan era o jogador que conseguiu pelo menos um lance positivo em velocidade e drible nesse time do Palmeiras, e o Flaco Lopes errou tudo. E quando tinha que sair, para mim tinha que ter tirado o Flaco e não o Alan. Mas vamos falar um pouco do Flamengo, né? Eu acho que a gente está 15 minutos aqui xingando o Palmeiras. Vamos falar também de quem ganhou. A gente deixou o É, melhor pro final, né? a picanha você serve no final do churrasco. Assim, eu acho que o Varela fez um jogaço. Tirando isso, também é difícil dar algum destaque positivo, assim, dentro de jogo para o Flamengo, né? Eu não sei a sua leitura, mas para mim também é um lance em bola parada, num escanteio que o jogador do Palmeiras deixa a bola sair achando que era tiro de meta. E aí o Danilo sobe sozinho na área, no segundo andar, e acerta uma cabeçada muito bonita. Mas fora isso, o Flamengo também pouco fez na partida. Eu destaquei o sistema defensivo como um todo do Flamengo, que concedeu quase nada ou nada ao Palmeiras, né? Citei o lance do Felipe Anderson, um chute bloqueado do Alan, uma bola que o Vitor Roque sobra para ele na pequena área, ele chuta bloqueado também. Tirando isso, não me lembro de outras chances do Palmeiras ao longo do jogo. Mas concordo, o Arrascaeta acho que estava muito bem encaixotado ali na marcação do Palmeiras. O Bruno Henrique é um jogador que ele gosta de ter espaço aberto para correr, é um jogador muito rápido, ele tem uma aceleração muito boa, e como o Palmeiras estava se defendendo, ele também não tinha essa possibilidade. Gostei da entrada do Cebolinha no segundo tempo, achei que ele entrou bem no jogo, ele conseguiu puxar faltas ali quando o Flamengo já estava ganhando, armar alguns contra-ataques, ele foi importante, mas acho que foi um jogo muito truncado, as principais peças ali um pouco abaixo. O Jorginho não conseguiu ditar o ritmo como ele costumeiramente faz nos jogos das equipes dele, né? Não só no Flamengo, isso é uma tônica da carreira dele, que ele é esse armador da equipe vindo de trás. Mas também é isso, né? Que dá para destacar a força do elenco do Flamengo também nesse jogo, porque o Danilo, que não é um titular, ele começa jogando e faz o gol do título. O Cebolinha entrou muito bem. Teve um Luiz Araújo, que foi um jogador muito caro, que veio do banco também. Acho que estava até conseguindo ali fazer uma ou outra coisa pelo lado, mas as jogadas estavam um pouco mais pelo meio, pelo lado esquerdo. Mas quando a bola chegou nele, acho que ele não foi mal assim. Tentou fazer o que dava. E acho que é isso pelo lado do Flamengo.
O gol em si, tava uma movimentação muito grande na pequena área, e o Danilo ele vem da entrada da área do Palmeiras. Ele vem atacando o espaço, ele chega sozinho, porque a defesa do Palmeiras estava todo mundo prestando atenção nos jogadores que estavam na pequena área. E como o Danilo vem de trás, ele chega, dá uma testada bonita, ele subiu muito alto para pegar aquela bola. Assim, se você pega a foto do momento que ele faz a cabeçada, fica uma imagem sensacional, porque assim, ele está muito acima de todos os outros jogadores na disputa e cabeceou. Você falou que o gol deve ter sido contado como um dos chutes no alvo do Flamengo, mas agora eu tô na dúvida, porque a bola Foi pega na primeiro trave, na né? trave. Então eu não sei se contou como chute no alvo. Porque não desvia ninguém, né? Trave e gol tem que ser chute no alvo. Não, eu também acho, mas tem essa máxima de que a trave é o início do fora, quando conta na finalização. Mas ela pegou na trave e entrou. Contou talvez com um pouquinho de sorte, mas a jogada é bonita, né? Porque o Danilo se Sim. posiciona atrás, se eu não me engano, é o Alan que tá ali na marca do pênalti. O Alan tá olhando para a bola, Danilo atrás dele, vai despretensiosamente até a pequena área, corre, sobe sozinho e assim, ninguém viu ele em nenhum momento. A bola parada que muitas vezes foi força do Palmeiras, principalmente na questão ofensiva nos últimos anos, tem sido também um problema na questão defensiva, né? E, e o Flamengo se aproveitou disso. É, igual a gente sempre fala aqui no canal, às vezes quando o jogo não está muito propício, não está aparecendo muitas situações, bola parada ganha jogo e ganha campeonato. E foi isso que o Flamengo fez. Eu acho que o torcedor flamenguista não está nem aí, que o jogo foi feio, que individualmente os jogadores estavam mal, que, sabe, que o gol saiu numa bola parada, que o, o, o Arrascaeta não apareceu, estava sumido, eles querem saber da vitória. Primeiro time a ser tetracampeão brasileiro. E quarta-feira provavelmente vão ser campeões. O primeiro time a ser tetracampeão da Libertadores no Brasil. E quarta-feira eles vão ser campeões brasileiros. Precisa de um empate contra o Ceará no Maracanã lotado. Não sei que eles bebam muita cerveja até o momento do jogo. Eu acho que eles vão conseguir uma vitória tranquila aí para festejar com a torcida. Ceará que também, Vou, com o vou, empate vou, que vou teve vou hoje contra cravar o aqui. Cruzeiro. O Flamengo bêbado ganha do Ceará no Maracanã. O Ceará é o inimigo dos apostadores. O Ceará sempre ganha os jogos que a gente não acha que eles vão ganhar e depois perdem o que é para ganhar. Assim, Tem essa no também. papel, no papel o Flamengo ganhar tranquilo, mas o Ceará ganhou alguns jogos que no papel era para ele perder feio. Então tem isso. Então, assim, eu concordo. E só destacar também um ponto do Flamengo é que como é notável quando esse time acerta um treinador, o potencial que esse time pode desenvolver. Foi assim com o Jorge Jesus em 2019. Aí eles tentaram com o Domenech ali uma inventada. Isso puxou o Flamengo um pouco para baixo, um pouco para baixo. O Rogério Ceni até conseguiu salvar o Campeonato Brasileiro, mas Libertadores e Copa do Brasil já era tarde demais, ele foi eliminado. 2021, mandam o Rogério embora, vem o Renato Gaúcho, uma situação ali um pouco atípica, o Flamengo estraçalhado por lesões, não ganha nada. Aí vem o Paulo Souza, manda o Dorival, manda ele embora, vem o Dorival, ele ajeita o time ali com Gabigol e Pedro, o Flamengo consegue arrancar para um título de Libertadores e Copa do Brasil. Aí depois vem o Vitor Pereira, manda o Dorival embora, vem o Vitor Pereira, bagunça total, vem o Tite, o trabalho não funciona, e agora parece que o time vem encaixando com o Felipe Luiz, treinador que, desde o Jorge Jesus, não tem um técnico com tanta estabilidade no comando do Flamengo. Então, o Flamengo foi muito oscilante em comparação ao Palmeiras, que foi estável nesse sentido agora, com o Abel Ferreira ao longo de todos esses anos, e por isso foi muito constante. Esse está sendo o momento de maior oscilação nessa temporada, nessas duas últimas temporadas do Palmeiras, mas fora isso foi um time bem regular. Parece que se o Flamengo tivesse um pouco mais de convicção e critério na hora de contratar os seus treinadores, ele poderia ter sido ainda melhor do que foi nesses últimos anos. Eu ia comentar isso, né? Que são os dois times que despontam no futebol brasileiro. Acho que nos últimos 6 anos a gente pode colocar. E são completamente diferentes nesse quesito, né? Enquanto o Palmeiras está praticamente com o mesmo técnico, o Flamengo passaram vários ali.
e no final das contas as conquistas são semelhantes. Então a gente sempre fala aí da questão da manutenção e da estabilidade como é importante, para o Flamengo não tanto, né? Os caras conseguem ganhar apesar dessa questão. Mas assim, é isso que você falou. Eu acho que antes no vídeo de análise a gente teve um consenso aqui que em condições normais o Flamengo era consideravelmente favorito, né? Eu acho que o time do Flamengo é bem melhor do que o do Palmeiras. A gente considerou um jogo atípico, final, tudo pode acontecer, um pouco de mística, não sei o quê, por isso a partida era mais equilibrada. Mas a verdade é que o Flamengo é consideravelmente melhor do que o Palmeiras, não à toa ganhou os 3 confrontos esse ano. Eu acho que se você for olhar as opções de banco, do Flamengo são melhores. O time titular do Flamengo, eu acho que se a gente for fazer um cara a cara, vai ter pelo menos 7 jogadores titulares do Flamengo. Então, assim, é igual você falou, o Felipe Luiz é um baita de um treinador. Não é um treinador perfeito, o time não joga bem todo jogo, mas é um treinador que mesmo quando ele joga mal, ele ganha os jogos. E isso é extremamente importante para você ser campeão de qualquer tipo de campeonato. É um cara que eu acho que não vai ficar muito tempo no Flamengo. Acho que o futebol europeu, a partir da temporada que vem, já vai crescer o olho. É um cara que desde jogador já tinha muito respeito em vários clubes na Europa, sabe? Jovem, agora você vê o currículo dele, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores. Então, Copa do assim, Brasil, Copa do ano passado. Brasil, o Felipe Luiz é um baita de um treinador. Eu acho que ainda vai evoluir bastante. É um cara que vai treinar a seleção brasileira em algum momento. Eu acho que está meio que se desenhando para isso, depois de uma passagem mais longa na Europa, talvez. E, cara, eu acho que no final das contas é isso. O Flamengo era um time melhor do que o Palmeiras e ninguém discordava disso. Acho que eu falei na nossa análise lá que nas condições, no que é tangível a nossa análise, no que a gente pode ver, que não é atípico, o normal era que o Flamengo ganhasse o jogo assim como ganhou. Inclusive, já falei aqui de os vídeos antigos, quem não assistiu, se inscreve no canal, né? Vai ficar aí bobeando, tá perdendo. A pessoa que ouviu o que eu falei, que ia ser gol herói de defensor em bola parada, tivesse apostado esse dinheiro, podia estar rico hoje. Então, quem não é inscrito, quem não está assistindo os vídeos, está bobeando. Às vezes você é pobre porque você não é inscrito no Correio da Bola. Pode ser. E olhando um pouco mais para frente também, que logo, logo tem o Intercontinental, que é o Mundial das antigas, né? O Mundial raiz, ou Mundial old school, chame como quiser. É o brasileiro que chega com mais chance de vencer desses últimos anos, assim, pegando desde o Corinthians de 2012, que foi o último campeão? Acho que não. Acho que também falamos no nosso vídeo anterior que Flamengo e Palmeiras, apesar de fazerem grandes temporadas em quesito de resultado, dominaram o futebol brasileiro nos últimos 5, 6 anos. Não acho que nenhum dos dois esteja no auge. Eu acho que o Flamengo de 2019 jogava um futebol melhor. Apesar de ter resultados semelhantes, não acho que esse é o Flamengo de melhor futebol até agora. Ainda mais que o Pedro está lesionado, que é um jogador importante. Vários jogos o Arrascaeta resolveu muito na individualidade. Ele sim está tendo a melhor temporada da carreira. O Bruno Henrique já não é o mesmo jogador. Então, acho que talvez seja a melhor defesa do Flamengo nesse quesito. É um time que tem mais opções, tem o elenco mais recheado, mas eu acho que o time de 2019 jogava um futebol melhor do que o time atual. Concordo, eu fiz a pergunta mais no sentido de que talvez o Mundial tenha tirado um pouco o respeito excessivo que os brasileiros enfrentavam os times europeus, que mostrou que dá para vencer esses adversários. Ganhou O do Chelsea, né? Botafogo ganhou do PSG, e o Botafogo é pior que o Flamengo, O Flamengo ganhou do Chelsea 3-1, não foi? com autoridade, assim, jogando melhor. E o Chelsea E ganhou o do Chelsea PSG ganhou do na PSG. na final do Mundial. Exato. Então, é mais esse sentido, que talvez os brasileiros agora eles vão com uma mentalidade um pouco mais confiante do que eles iam nos últimos anos. Mas 2019 não foi de igual para igual com o Liverpool?
Não Não. é essa a narrativa? Liverpool Essa é a só ganhou no narrativa. finalzinho, 1-0, gol do Firmino. Foi, mas acho que o Flamengo em nenhum momento ele esteve próximo de fazer o gol naquele jogo. Então, mas Não deram baile no deu Arsenal? trabalho. Pô, o Liverpool tá mal agora. Se fosse o Liverpool, hoje o Flamengo ganha do Liverpool. Ele Não ganhava tenho de, dúvidas. de 3-0. Porque todo mundo faz 3 gols no Liverpool. Enfim, para fechar o vídeo com uma pergunta. É uma pergunta espinhosa. É só para responder sim ou não. Flamengo, primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Vai conquistar o 9º Campeonato Brasileiro. Se não for nessa rodada, na próxima. Os 9 na era Campeonato Brasileiro, porque tem uma discussão, ganhou o título no fax, não sei o que, o Flamengo não. Os 9 foram na era Campeonato Brasileiro. Tem 5 Copas do Brasil, é a maior torcida do país, tem Mundial. Com o título de hoje, ele virou o maior clube do Brasil. CPF ou CNPJ? O futebol ele é mais do que apenas números. A gente não pode julgar o tamanho de um clube apenas por uma tabelinha de número de títulos. Então você tem muito da questão emocional, muito da questão histórica. Assim, se você perguntar, Bruno, você considera o Flamengo o maior time do Brasil? Não, para mim o maior time é o meu. Eu não quero saber do resto. Então, eu colocaria o Flamengo como segundo. Sabe? Mas aí você tem outras questões, por exemplo. O Santos tem o Pelé, sabe? É difícil você competir com isso. Ou seja, o São Paulo também é um time gigantesco, assim. O São Paulo, desde sempre, está competindo sempre lá em cima. Porque agora o São Paulo foi destruído nos últimos anos. Eu acho que está perto, inclusive, de ser rebaixado. Porque nos próximos 3 anos, o São Paulo deve ser rebaixado. Assim, futebol é muito mais emocional do que gráfico. Para mim, não. CPF, não. O Bruno falando, para mim, o maior time do Brasil é o meu. Você tem a lógica do Premier, o melhor time é o seu. Exato. Alô, Globo. Mas, olhando, eu concordo com você que o torcedor Olhando no papel, na brasileiro, tabelinha, sim. que o torcedor Pra brasileiro mim, ele tem muito essa noção de prestar muita atenção no seu time. Às vezes tem um grande jogo acontecendo, por exemplo, para citar aqui, vai acontecer um Grenal, é um baita de um clássico do futebol brasileiro, mas o Brasil não para ver o Grenal, a verdade é essa. Para ali o torcedor do Grêmio, o torcedor do Inter, e um cara que gosta muito de futebol, que tá em casa sem nada para fazer, opa, tá passando um Grenal aqui, vou ver, que é legal, um clássico, mas aí, não tem Matheus. uma cultura de a gente gostar também dos outros times do esporte em si, e é mais voltada no seu time, e eu acho que faz sentido, tá Tá ok isso certo, acontecer. tá certo, não é errado. Por exemplo, qual é o maior time da Argentina? O maior time da Argentina, pra mim, é o Boca Juniors. Exato. O maior campeão da Libertadores é o Independiente. Então, não é Sim, só títulos, tem muito mais. exato. Eu acho que você tem Eu, que olhar mais do que a tabela. Tem questões emocionais, históricas aí que entram. Assim, só é para difícil responder a quantificar. pergunta também, que eu te fiz, não vou falar de CPF, que eu compartilho da mesma opinião que você, mas olhando de maneira fria. Do Eu acho que mesmo apesar time do também, né? isso. Eu acho que Inclusive. apesar do título do Flamengo hoje, eu ainda considero o São Paulo o maior time do Brasil. Por ter meio que ter sido um pioneiro desses clubes brasileiros de fazer eles olharem para a Libertadores com mais carinho do que eles olhavam antes do São Paulo conquistar 3 Libertadores. Outros times já tinham ganhado, o Flamengo, o Santos, o Cruzeiro, o Grêmio já tinha ganhado Libertadores, mas acho que o São Paulo, quando ele conquistou o terceiro e duas de maneira consecutiva, ele trouxe uma atenção maior para a competição aqui dentro do Brasil, essa é a minha impressão. Tem 3 mundiais, acho que isso pesa bastante também na conversa. O São Paulo é um time que não tem nem 100 anos, então ele é muito novo e já conquistou muita coisa. Tem uma dificuldade ali de estar num estado muito rico, mas ele não é a maior torcida do estado dele, o Corinthians tem essa dominância no estado de São Paulo, mas ainda assim é uma grande torcida. Só que se você me perguntar, daqui 10 anos, o São Paulo vai continuar sendo o maior clube do Brasil? Eu tendo a responder que não. Porque a tendência é que o Flamengo continue ganhando títulos e o São Paulo está estagnado. O Flamengo pode ganhar mais 2, mais 3 Libertadores nos próximos 10 anos e eu não consigo ver o São Paulo se aproximando, conquistando uma Libertadores. Acho Estagnado que é muito não, eu acho que o complicado. São Paulo tá Andando para decadente. trás. Exato. Então, eu falaria assim: o São Paulo continua sendo o maior clube do Brasil, mas o Flamengo está no retrovisor, para usar um termo da Fórmula 1,
já está em zona de abertura de asa móvel. Está a menos de 1 segundo de São Paulo nessa corrida. Já diria Galvão Bueno, asa aberta, mas também diria Galvão Bueno, uma coisa é chegar, outra é passar. É que Exatamente. é muito emocional, né, sei lá, quando eu olho para o Flamengo, eu não tenho medo de jogar contra o Flamengo, sabe, não é um time que me passa medo, historicamente, emocionalmente. Racionalmente, sim. É porque Assim, pô, assim, o São Paulo eu só acho que ele assusta mais, por exemplo. vamos trazer aqui o botar tudo às claras aqui. Nós somos cruzeirenses. Exato. O Cruzeiro, nesses últimos anos, assim, a gente viu o Cruzeiro ganhar títulos em cima do Flamengo. O Cruzeiro ganhou uma Copa do Brasil Nunca em cima do perdeu uma Flamengo. final, inclusive. Ganhou as Exato. 2. O único A gente time viu o que nunca Cruzeiro perdeu. eliminar o Flamengo de Libertadores. Então acho que pra gente, a gente não tem essa sensação, mas para outras torcidas pode ter. Eu eu não sei até que ponto, para pegar um outro exemplo também, porque os brasileiros até pouco tempo eles tinham muito medo de pegar o Boca na Libertadores. Meu Deus, vai pegar o Boca, Bomboneira, tal. Será que o Flamengo e o Palmeiras estão com essa força na América do Sul? Os times vão pegar o Flamengo e falar: "Meu Deus do céu, não tem como passar". Vão pegar o Palmeiras assim: "Não tem como passar". É diferente, porque o Boca estava uma merda nesses últimos anos. E as pessoas continuavam tendo medo por causa da mística. Eu acho que os times hoje têm medo de enfrentar Flamengo, enfrentar Palmeiras, mas porque os times são muito bons. Daqui a 10 anos, quando supor que um dos 2 tem um time ruim, será que essa mística de: "Nossa, eu vou ter que ir no Maracanã jogar contra o Flamengo", ainda vai existir? Ou as pessoas têm mais medo do elenco do que da instituição? Acho que tá muito recente, tem que dar mais tempo para ver nessa questão aí. O Boca tem times horríveis há algum tempo, e mesmo assim ninguém quer pegar o Boca no mata-mata, sabe, ninguém quer ir pra Bombonera, essa é a verdade. O River é a mesma coisa, todos os quesitos, times horríveis e ainda tem essa mesma questão. Por outro lado, olha lá, o Peñarol, que tem 5 Libertadores, acho que ninguém tem medo de enfrentar o Peñarol. Então são, como eu falei, não é quantificado, é muito mais de sentimento. Sim, e só para constar, o Boca ele criou essa mística com um time que ganhou 4 Libertadores em 8 anos. O Flamengo ganhou 3 em 7. Você tá ali parecido, né. O Flamengo já Pô, conquistou muitas Libertadores num espaço curto de tempo. e o Então, Boca tem a questão, são os 2 times dominantes da América do Sul, isso é inegável, Flamengo e é, Palmeiras. o Boca tem a questão também, o tanto de vezes que os caras passavam no pênalti, né. Impressionante, o Boca Juniors já foi campeão da Libertadores só ganhando disputa de pênalti. Chegou 2 anos atrás também só com disputa de pênalti, sem ganhar um jogo no mata-mata, os caras chegam na final. Então Sem assim, fazer um gol no mata-mata, ele foi fazer na final. Ah, não, e mentira, ele fez perdeu. contra o Palmeiras. Ele fez contra o Palmeiras na volta. O primeiro gol do Boca no mata-mata foi no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Então assim, eu acho que tá muito recente, daqui a 10 anos a gente pode discutir essa questão, mas acho que na tabelinha talvez o Flamengo hoje seja, sabe, se a gente for pontuar, cada título dá um valor e faz uma soma, talvez o Flamengo seja o líder. Mas emocionalmente, para mim, não é o maior time do Brasil. Estatisticamente, talvez sim, mas estatística nessa questão para mim vale menos. Respondido, acho que falamos de tudo sobre a final da Libertadores, sobre história do futebol também aqui. Importante de maior, melhor, o que é mais importante para você. Mais algum comentário adicional ou podemos encerrar? Apenas isso. Coloca o Flamengo ainda no top 3 maiores times do Brasil, tá? Deixando claro aqui. Flamenguistas podem xingar a gente, mas com consciência de que ainda tá lá em cima. Não tô colocando o Flamengo fora do top 10 também. Acho que tem Exatamente. isso. E quem chegou até esse momento, o que precisa fazer, Bruno? Primeiramente, deixa o like, e se você gostou, né? Flamenguistas que estão felizes com o título, acho que vão ficar assistindo todos os vídeos que tiver falando sobre esse jogo. Então já deixa seu like aí. Porque você tá feliz, deixa a gente feliz também. A gente que não viu o nosso time jogar uma final de Libertadores desde 2009 e foi um dia triste. Então deixa a gente feliz com o seu like. Se inscreve aí no canal, né, para não perder os vídeos que a gente tem postado. A gente está postando vídeos aí, vários por semana, falando de diferentes assuntos do mundo do futebol. Então se inscreve aí para não perder o conteúdo que a gente faz com muito carinho.
Comenta aqui o que você achou do jogo. Flamenguista que tá eufórico, xinga a gente por não acreditar que o Flamengo seja o maior time do Brasil ainda. Fala aqui as suas sensações que você teve durante o jogo, ou então você, torcedor de outros clubes, comenta aqui o que você achou da partida, da nossa análise, se você concorda com o que a gente disse, se você discorda, se você teve sono durante a partida. Indica esse vídeo também para um amigo, para um familiar, para sua avó, para o seu avô, para alguém que assistiu o jogo, para alguém que não assistiu, para alguém que você acha que vai se interessar pelo que a gente debateu aqui. Comenta aí também sobre o que a gente conversou, se você acha ou não o Flamengo o maior time do Brasil agora. A gente gosta bastante de falar sobre futebol, não à toa estamos aqui há 40 minutos fazendo isso. E se você comentar aqui, com certeza ele vai te responder e vai criar uma discussão aí que vai ser legal para nós dois. E acho que é isso, né? É isso. Muito obrigado você que chegou até o final. Um abraço e até a próxima. Falou!